Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo e eu sou o seu guia aqui nesse nosso trabalho junto ao canal de construir a playlist da disciplina Modelagem e Simulação. A gente está fazendo uma releitura em termos de inteligência artificial e Python. Então, hoje a gente vai tratar nesse vídeo aqui sobre simulação de Monte Carlo. E aí, se você achar interessante, se você achar bacana, por favor, curte, comenta, que isso ajuda a divulgar esse conteúdo para outras pessoas e que pode ser interessante, pode ajudar outras pessoas, tá? Mas então eu vou passar já direto aqui, pessoal, para o nosso material. Isso aqui está disponível na descrição do vídeo, tá? E a ideia aqui desse material, pessoal, é transformar justamente tudo aquilo que a gente já tinha feito, inclusive no material aqui tem o link para o vídeo, tá? Só que a gente não vai ficar tocando o vídeo, porque a gente vai fazer uma visão geral desse vídeo suficiente para garantir, digamos assim, que a gente possa construir em Python. A gente vai ter uma ideia e depois vai mostrar como é que a gente fez essa construção em Python. Se você quiser, também pode assistir o vídeo, que eu mostro lá como é que faz em uma planilha, né? Enfim, também é uma outra possibilidade, é uma outra opção. E como é que você pode usar essa dinâmica do Monte Carlo num problema específico. Esse problema, na verdade, pessoal, é um problema de uma padaria que você tem uma demanda variável e você tem vários cenários de demanda, tá? E a ideia do Monte Carlo, antes da gente começar, é a seguinte: você tem vários cenários de demanda, o seu sistema ele não tem variabilidade, tá? Ele é considerado fixo nesse ponto de questão de, por exemplo, de tempo de processamento, enfim, tudo que a gente já falou em projetos anteriores, você acaba não considerando, tá? Mas uma coisa que vai ter variabilidade é o lado da demanda, como eu comentei, tá? E aí um ponto importante da simulação que a gente vai tratar é que, por exemplo, você tem o preço cheio, então você faz, por exemplo, uma produção para atender uma certa demanda. E se, como aqui no caso é um produto perecível, que é pão, né, a padaria que a gente está simulando, você tem um tempo para fazer, enfim, aquele produto tem um prazo de validade, bem curto, por sinal. E aí, ou você faz o preço cheio, ou você faz o preço promocional, ou transforma em outra, enfim, faz uma transformação em cima daquele pão que não foi vendido, né? Sei lá se vai transformar em pudim, enfim, vai virar alguma outra coisa, mas aí o preço não é o preço cheio. E você tem, de qualquer forma, pessoal, um custo de produção, que se você vender ou não, vai ter que arcar com aquele custo, tá? E aí o ponto é, por exemplo, eu tenho um primeiro cenário de demanda aqui, que é o de alta demanda. Então, quando eu falo, olha, vai ter um cenário de alta demanda, né? Implicitamente, o que que acontece? Isso vai impactar no consumo, né? Então, num cenário de alta demanda, eu posso ter, por exemplo, uma demanda baixa, 36 pães. Eu produzo lá e, de repente... Só que a probabilidade de que isso aconteça é bem baixa, né? Então, se você pega a estatística, ó, cenário de alta demanda, o que acontece? Cenário de baixa demanda, cenário de média demanda. Como é que é a curva de distribuição do consumo em cada cenário? Tá? Então vocês vão ver aí que tem dois níveis de probabilidade. Primeiro, um nível de probabilidade relativo a se é um cenário de alta, média e baixa demanda. E dentro, uma vez selecionado o cenário de alta, média e baixa, você vai ter uma probabilidade de sorteio. E vocês reparem aqui que são sempre múltiplos de 12. Por que que eu falo que são múltiplos de 12? Porque a dinâmica da padaria é tal que eu só consigo produzir por lote, o forno, né? Então você aproveita a fornada, né? Então você aproveita o forno e já faz um lote lá, que é o lote de 12 pães. Então por isso que a gente já põe concentrado aqui a probabilidade de atender a demanda em múltiplos de 12, tá? Então aqui é o alta demanda, você repara que para a probabilidade, ou a fração de casos que você tem uma demanda de 72 é em torno de 30%, né? Já na média demanda, esse pico já não sai dos 72 unidades e vai para 60, tá? E a probabilidade de ter uma demanda muito baixa, que é o valor 36, aumenta, e uma probabilidade alta é reduzido pela metade, né? Era 10%, caiu para 5. E já na baixa demanda, pessoal, vocês reparem que aquele cenário de 36 pães, que é o menor, foi multiplicado por 3. E o pico nosso aqui, ó, é em 60, mas aumentou significativamente. Para a gente visualizar essa questão, tem esse gráfico, que também é mostrado no vídeo,
tá, pessoal? E permite entender melhor como é que esse pico, por exemplo, da alta demanda está ali no 72, né? Ou da média demanda está no 60, né? E da baixa demanda também está no 60, só que muito mais pronunciado e com um número de casos maior ali para abaixo de 60, quando é baixa demanda, né? E baixa probabilidade de ter alta demanda. Enfim, então a gente já vê aqui, pessoal, essa parte interessante, né? Resumida lá nos vídeos, tá? Então esse aqui é o vídeo, depois se você quiser assistir, tá no link, é o primeiro linkzinho aqui do material, tá? Isso aqui eu só tô dando uma visão geral, que eu não vou ficar repetindo o vídeo, senão fica muito chato. O vídeo já tá feito lá, eu considero que ficou um vídeo interessante, porém, ele não está em Python. Eu tô mostrando aqui a versão com Python, tá? Mas para eu poder mostrar o programa e vocês entenderem, eu tenho que fazer esse preâmbulo aqui, senão fica difícil de entender. Então, como eu havia comentado, você tem uma primeira probabilidade que você tem que fazer um sorteio, tá? E a dinâmica de sorteio numa planilha é de um jeito e aqui vai ser de outra forma, tá? Então, o primeiro sorteio é para saber qual é o cenário que eu vou ter, alta, média ou baixa. E é claro, cada cenário tem uma probabilidade de ser sorteado. Então, 30% para alta, 45% para média e 25% para baixa. Lembrando aí, pessoal, que o nosso lucro ele vai ser impactado por essa incerteza, tá? De que forma? Veja que aqui eu tenho um preço, certo? Esse preço na verdade, é o preço de venda, que pode ser normal ou promocional, menos o custo, que é o custo de produção, que uma vez que você fala assim, vou produzir 36 pães, não tem como produzir mais. Se veio uma demanda maior, você perdeu essa demanda. E aí, o que acontece? Não é só o custo de produção, é o custo de não atender. Então, você tem um custo também que, se você não considerar, além desse custo aqui, que é o custo de não realizar a venda, é o custo de perder mercado, enfim, tem uma série de problemas. E lá no vídeo, esse custo de não atender é mais esclarecido do que aqui, tá? Enfim, depois a gente vai ver no programa em Python como é que tá isso. Isso aqui seria um pseudocódigo, ou um algoritmo, que basicamente fornecem as instruções, em termos mais gerais, do que você tem que fazer para avaliar diferentes níveis de atendimento da demanda. Então eu falo assim, por exemplo, eu vou fixar minha produção em 36 pães ou em 60, eu vou escolher uma política de produção e vejo perante essas probabilidades todas qual que vai ser o meu lucro. Então eu tenho que fazer todos os descontos, todos os cálculos ali, tá? Então aqui você tem, ó, sorteia de um valor entre 60 até 96, né? Você vai testando diferentes políticas de produção. Você fixa uma decisão, esse X significa fixa uma decisão de produção. E aí aqui está a simulação de Monte Carlo propriamente dita, em que você sorteia o nível de demanda, né? Que seria qual é o cenário aqui. Dado que você sorteou o cenário dentro daquele cenário, qual é a demanda que vai cair 36, 48, e compara essa demanda com o que você produziu e faz o cálculo aqui do lucro, que tem essa formulinha que parece simples aqui, mas enfim, tem todo um cuidado que você tem que ter, tá? E depois de você fazer 1000 vezes, né, você faz a média. Para que isso? Porque como você tem variabilidade, você tem incerteza, você tem probabilidade, você não pode simplesmente sortear uma vez e falar, pronto, é isso. Essa é a minha média. Imagina você pegar um dado de 6 faces, jogar uma vez e falar, olha, sempre vai sair 6. Por quê? Porque a primeira vez, única vez que você jogou, deu 6. Não pode, tá? Do ponto de vista de probabilidade, pelo menos você está fazendo uma estimativa muito ruim, tá? Se fizer assim, né? Mas aqui, desse jeito, não, tá? Muito bem. Então, o que que acontece? A probabilidade em Python, pessoal, ele tem uma funçãozinha, vamos dar um zoom aqui para a gente até poder enxergar melhor, senão vai virar teste de visão, né? A gente não vai enxergar nada. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma funçãozinha aqui, e essa função, o papel dela é justamente você fornecer, por exemplo, aqui, ó, eu pego aqui, por exemplo, eu tenho uma probabilidade P, tá? Então eu falo assim, eu joguei um valor aleatório aqui, certo? Então eu gerei um valor aleatório, dado esse valor aleatório P, eu vou comparar com essa curva de probabilidade, que é o perfil de alta demanda. Então eu falo assim, um cenário de alta demanda. Suponha que eu joguei um valor aleatório qualquer, né? E aí ele calcula para mim, olha, se deu 0,6, então significa que você sorteou no cenário de alta demanda a produção, né, a demanda de 48, tá? Então isso aqui, essa é uma função que eu criei
para justamente eu sorteio aleatoriamente uma probabilidade, tá? E aí, de acordo com essa função de distribuição, eu tenho associado a ela, dependendo do valor que foi fornecido, qual é a demanda dentro do cenário de alta probabilidade. Ah, mas tem o de média e de baixa. Como é que a gente faz? Ok, é a próxima função. Então eu fiz um dicionário de distribuições de probabilidade de alta, média e baixa. Então esse dicionário você tem como palavra-chave, né? Alta, média e baixa. E aqui nos valores, eu tenho uma lista de valores com as probabilidades em cada cenário, né? Lembrando que aqui é 36, 48 e assim por diante. Níveis de demanda que você pode ter, tá? Então aqui, essa funçãozinha vai usar justamente, por exemplo, aqui, ó, eu pego, suponha que eu tenho um certo nível de demanda, né? Aqui eu enfim, vão ser parâmetros que eu tenho, tá? Demanda e dicionário de probabilidades, tá? E aí ele sorteia para mim, ele deu uma certa probabilidade aqui, ó. E para essa probabilidade, ele fez o sorteio. Então são um primeiro sorteio. Qual é o cenário? E aqui, veja, os cenários são equiprováveis, tá? O que é um pouco diferente e teria que ser modificado em função do que está dado aqui, porque aqui os cenários não são equiprováveis. Eles têm probabilidades diferentes de ocorrer. Então seria até uma forma interessante de você colocar aqui, não desse jeito, que todos os cenários têm a mesma probabilidade, alta, média e baixa. Você teria que estruturar ou reestruturar esse código para permitir que, enfim, eu pudesse ter probabilidades diferentes de sortear cada cenário, tá? Mas enfim, aí com isso, essa funçãozinha bem interessante, ela me permite fazer um sorteio dentro do cenário, e dentro do cenário eu chamo a primeira função, que é a função que vai me dizer qual é a demanda. Então eu sorteio, caiu cenário de alta demanda. Tá, dentro desse cenário de alta demanda saiu 36, 48, 60, 72, 84, 96. E é isso que essa função faz, tá? O papel dela é esse. Então ela encapsula dois sorteios, na verdade, tá? E aqui eu fiz uma versão um pouquinho mais enxuta da função, porque ali estava com prints e tal, ficava meio complicado de enxergar, tá? Bom, aí você fala, ok, fiz os sorteios de cenários para saber qual é a demanda, mas em função da demanda eu tenho que calcular qual que é, se eu escolhi uma certa política de produção, se eu tomei como decisão, por exemplo, produzir 36, 48, aí para um certo valor de demanda, qual é o lucro? Então, tem uma formulinha que não é tão trivial, eu recomendo assistir o vídeo lá, que você tem vários exemplos numéricos. Tá? Então, em algum momento aqui desse vídeo, eu coloco vários exemplinhos numéricos aqui, ó, por exemplo, que vão ajudar no sentido da montagem dessa expressão. Se você não quiser assistir, tudo bem também. A expressão deu um trabalhinho para chegar nela, mas ela calcula o lucro total para vários cenários de demanda. Então, dado um certo valor de produção e uma certa demanda, qual é o lucro que você tem, tá? Ok, aí agora o que está faltando? Bom, falta a gente fazer esse algoritmo aqui, esse pseudocódigo, que vai usar todas essas funçõezinhas, tá? Então, vamos lá, Monte Carlo. Então, finalmente a gente chega na função de Monte Carlo. Então, aqui eu ponho, por exemplo, N e políticas de produção. Tá? Então, o que são as políticas de produção? Eu posso produzir 36, 48, 60, 72, 74, 96. O N é o número de sorteios que eu vou fazer e depois eu vou fazer uma média. Né? Eu poderia ter botado 1000 para ficar igual do vídeo, mas não fiz. Também não é equiprovável os cenários de alta, média e baixa demanda, então tem algumas diferenças. Portanto, você vai ter valores diferentes em relação ao que foi obtido no vídeo. Tá? Ok, aí o que acontece, pessoal, é que nesse caso, eu vou fazer aqui, tá vendo? Eu faço um for, eu vou fazer 2000 sorteios. Em cada sorteio, eu faço aqui aquela escolha dupla, de escolher tanto se o cenário de alta, média ou baixa, e dentro do cenário, uma vez que eu escolhi o cenário, qual que é a demanda correspondente. E dado que eu tenho a demanda, ó, obtive a demanda, é, qual que é o lucro, dado que eu tive a produção e demanda. E vou somando os lucros. O lucro começa em zero. Para 2000, vou fazer 2000 rodadas, né? Vou somando, 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 depois eu faço a média e associo para uma certa política de produção qual é o lucro médio, tá? Então aqui eu tenho
digamos assim, o relatório, né? Eu poderia ter feito uma função de relatório aqui, mas eu acabei botando tudo junto, ficou meio confuso, ok? Mas aí o que acontece aqui, ó? Isso aqui, ó, é o gráfico que eu obtenho de lucro. Então eu vejo que se, nesse caso aqui, se eu produzir 60 pães, é a melhor política. Ah, mas e sobrar? Ah, não, mas tem a questão da falta também, né? Então, você tem um perfil aqui muito interessante, e aqui você tem um dicionário dizendo, ó, para cada política de produção, qual é o seu lucro médio, tá? E também é bacana. E você vê que tem uma ligeira simetria para produzir um pouco acima de 60, até 84 quase empata com 48. Agora, produzir só 36 é muito pior do que produzir 96, por exemplo, tá? Com as condições e as probabilidades que foram colocadas aqui, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais informações no material. Tentei fazer um vídeo mais dinâmico, que se você tiver interesse, você consegue, utilizando o material, ter uma base para poder fazer a simulação de Monte Carlo usando o código Python. É isso. Obrigado e até o próximo vídeo, então, pessoal. Um abraço. Tchau.